Vamos lá, gente, para nossa próxima aula de gramática. Hoje nós vamos falar um pouquinho, sétimo ano, sobre as formas nominais do verbo. E o que são as formas nominais dos verbos? Olha só, prestem atenção, tá? As formas nominais dos verbos são aquelas formas que nós podemos utilizar no lugar de nomes. Como assim no lugar de nomes? Lembrem-se, verbo ele expressa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Eu falei na outra aula que normalmente a gente conjuga os verbos em primeira, segunda, terceira pessoa, no singular ou no plural, em tempos e em modos, que são todos aqueles tempos que eu falei e todos aqueles modos. Mas além dos tempos, dos modos, das vozes ativa e passiva, tá? Das pessoas primeira, segunda e terceira pessoa, singular ou plural, o verbo ainda tem o que a gente chama de formas nominais. E as formas nominais são três, tá? O infinitivo, o particípio e o gerúndio, tá? Então vamos lembrar. Todo verbo tem essas três formas, tudo bem? E elas são formas nominais porque normalmente a gente não conjuga essas formas e a gente usa dentro de uma frase do jeito que ela tá certo? E essas formas nominais, elas podem assumir função de substantivo, função de advérbio ou função de adjetivo. Ah, professora, eu não lembro o que é substantivo. Gente, substantivo é a classe de palavras que dá nome aos seres, às coisas, aos objetos. Os advérbios são aquelas palavras que expressam intensidade, que expressam modo, tá? Que expressam várias ideias, como tempo, como lugar, tá? E os adjetivos são aquelas palavras que dão características aos seres, tudo bem? Mas nós vamos relembrar ao longo dessa aula. Vamos ver quais são as três formas nominais, meus queridos. Ó, infinitivo, tá lá na página 30 do seu livro. Pega o seu livro de língua portuguesa, abre na página 30, que lá tem a definição das formas nominais. E eu vou ler como tá no livro de vocês, tá? Ó. As formas verbais que não apresentam alterações nas flexões de modo, tempo, número, pessoa, recebem o nome de formas nominais. Como eu disse para vocês, as formas nominais são essas formas que a gente vai usar sem se flexionar. E são três formas nominais que nós temos. Ó, o infinitivo. O infinitivo aproxima-se da função de substantivo. Então, quando a gente usa um infinitivo, certo, dentro de uma frase, ele vai estar lá funcionando como um substantivo, talvez, tá certo? Normalmente o infinitivo, normalmente não, tá? É sempre, isso não tem exceção, tá? Ele apresenta as terminações AR, ER e ER. Aí tem esse OR aí, esse OR é por causa do verbo por. O verbo por é o único verbo que termina em OR, tá certo? Fora isso, os infinitivos, ó, o por e os derivados dele, como expor, tá? Expor é um derivado do verbo por. Mas o que eu quero que vocês entendam é que os infinitivos sempre vão terminar com AR, ER e IR. Os que terminarem com OR, eles são o verbo por e os verbos derivados do verbo por. Então, olha só. Exemplos de infinitivos. Adoentar, espremer, expor, incluir, escrever, comer, falar, cantar, partir, sorrir. Todos esses que são terminados em AR, ER, IR e os poucos que terminam com OR estão na forma do infinitivo, ok? Ó, a outra forma nominal que nós temos é o particípio. O particípio, ele funciona dentro da frase como adjetivo, ou seja, como característica. E os particípios, eles vão terminar em ado ou em ido. Presta atenção. Por exemplo, o verbo amar. Qual é o infinitivo de amar? Infinitivo. O infinitivo do verbo amar é amar mesmo. E o particípio do verbo amar é amado. Amado, tá? Vender. Ó, se eu venho e pergunto para você, vender, qual é o infinitivo de vender? O infinitivo de vender é vender mesmo, terminado com ER. Mas se eu venho e te pergunto, qual é o particípio de vender? O particípio de vender é vendido, terminado com
ido, certo? Então, ó, infinitivo termina com AR, ER e IR. Particípio termina com ado ou ido, tá? No livro de vocês tem alguns exemplos: revelado, escolhido, sentido. Vou dar mais exemplos para vocês de particípios, tá? Ó, comprado, falado, amado, sorrido, tá? Gerúndio. O gerúndio aproxima-se da função de adjetivo e de advérbio. Normalmente o gerúndio funciona mais como advérbio, certo? E expressa a ideia de ação e desenvolvimento, que ela ainda está acontecendo. Ó, exemplos de gerúndio: lavando, fervendo, curtindo, amando, tá? Beijando, abraçando, vendendo, partindo. Então, se eu venho, lembrem-se disso, tá? Todos os verbos têm essas três formas. Eu chego e digo assim, gente, me deem as três formas nominais do verbo escrever. Do verbo escrever. Aí você vai dizer assim, do verbo escrever, o infinitivo é escrever, o particípio vou deixar o particípio de lado. O gerúndio é escrevendo e o particípio é escrevido? Não. O particípio de escrever é escrito. O que eu quero que vocês entendam é que os verbos têm as três formas nominais, tá? O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Mas esse particípio que termina com ado ou com ido, algumas vezes vai mudar. E quando mudar, a gente vai chamar esse particípio de particípio irregular, certo? Mas a primeira parte da nossa aula, vocês precisam lembrar: todos os verbos têm três formas nominais. O infinitivo, que termina com AR, ER e IR, certo? O gerúndio, que termina com NDO, cantando, falando, fazendo, vendendo. E o particípio, que termina em ado ou em ido, mas alguns particípios vão ter outra terminação. Tudo bem? E quando esse particípio tiver outra terminação, ele vai ser um particípio irregular. Nós vamos ver sobre isso. Olha só, as formas nominais, ainda no livro de vocês, tá certo? Podem exercer função de nomes, né? Substantivos, adjetivos e advérbios. Veja alguns exemplos de como a gente vai usar aí essas formas nominais dentro de frases. O saber muda a vida das pessoas. O verbo está em que forma? Infinitivo. Por quê? Porque termina com ER. E nesse caso é um substantivo porque é o sujeito da oração, certo? Essa menina é uma garotinha muito amada. Ó, amada. Amada terminou com ada. É um particípio. É o particípio do verbo amar. O particípio do verbo amar é amado e amada. E tá numa função de adjetivo porque é uma característica da menina. Ela é o quê? Muito amada. Sorrindo, ela entrou na sala. Olha só, sorrindo é o modo como ela estava. É um advérbio, tá? E sorrindo está em qual forma nominal? Sorrindo está no gerúndio, porque termina com NDO. Nesse início dos nossos estudos sobre formas nominais, vocês não vão precisar saber logo diretamente todas as funções, mas vocês precisam internalizar quando é infinitivo, quando é gerúndio e quando é particípio, certo? Ó, particípios irregulares. Eu disse para vocês o quê? Que alguns particípios, o particípio é quando termina com ado ou com ido, tá? Lembrando que tem masculino e tem feminino, tudo bem? Ó, então assim, falar. Qual é o particípio de falar? Falado ou falada, porque é masculino e feminino, tá? Lá no livro de vocês, peguem aí. Alguns particípios não apresentam as terminações ado e ido. Quando isso acontece, eles recebem o nome de particípios irregulares, tá? Por que que é o particípio irregular? Por que que muda? Gente, porque percebeu-se que a pronúncia de alguns verbos ia ficar muito feia. Abrido, entendem? Então, como ia ficar muito feia abrido, né? Ficou o quê? Aberto.
certo? E aí, aberto, ele é o particípio irregular do verbo abrir. Então, se eu venho e pergunto para você, gente, quais são as 3 formas nominais do verbo abrir? O infinitivo de abrir é abrir mesmo, tá? O gerúndio de abrir é abrindo. E o particípio de abrir é aberto, certo? Aberto, particípio irregular, tá? Não vai ser abrido, não. Vai ser aberto, tá? Ó, o verbo escrever, que eu dei o exemplo para vocês, não vai ser escrevido, vai ser escrito, certo? Então, vamos tomar cuidado com alguns verbos, porque alguns verbos têm o particípio irregular. E alguns verbos têm 2 particípios, o particípio regular e o irregular. Tudo bem? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um verbo que tem os 2 particípios. O verbo extinguir. Existe extinguido e existe extinto. Ah, professora, mas e agora? Eu não sei como é que eu vou usar. Então, vamos aprender agora. O exemplo de verbo que o livro de vocês traz é assim, ó, aceitado ou aceito. Existem as 2 formas, tá? Existe aceito e existe aceitado. E aí a gente vai aprender quando é que a gente vai usar aceito e quando é que a gente vai usar aceitado, tá? Ambas as formas do particípio do verbo aceitar são permitidas pelas normas gramaticais. O que definirá a forma a ser usada é o verbo auxiliar empregado. Com os verbos auxiliares, o verbo auxiliar, gente, é o verbo que vem antes, certo? Ó, estou cantando, tem 2 verbos, estou e cantando. Qual é o auxiliar? O estou. Certo? Então, ó, quando é que a gente tem verbo auxiliar? A gente tem verbo auxiliar quando tem uma locução verbal. Lembrem-se que as locuções verbais acontecem quando a gente usa 2 verbos com a função de um só. Certo? Ó, com os verbos auxiliares ter e haver, usa-se o particípio regular. O particípio regular é o que termina em ado ou em ido. Então, no caso do verbo aceitar, se o verbo que vier antes for o verbo ter ou o verbo haver, a gente vai usar aceitado, certo? Se o verbo que vier antes for ter ou haver, a gente vai usar aceitado. Olha o exemplo. A aniversariante tinha aceitado o presente. Tinha aceitado. Se eu falasse tinha aceito, estava errado? Estava, certo? Porque com o verbo ter e com o verbo haver, a gente vai usar o particípio regular. Então, ó, a aniversariante tinha aceitado o presente. Os alunos haviam aceitado a decisão do professor. Com todos os verbos auxiliares, né, com todos os outros, né, ser, estar e ficar, a gente usa o quê? O particípio irregular. Os brinquedos são aceitos por todas as crianças. Por que agora eu usei aceito e não aceitado? Porque o verbo que vem antes é o verbo ser, certo? Então, com ter e com haver, a gente usa o particípio regular, terminado em ado e ido. Tá? Com o verbo ser, com o verbo estar e com o verbo ficar, a gente usa o particípio irregular, tá? Que tem várias formas. A luz está acesa, tá? E não acendida, por exemplo, tá certo? Por que usei acesa e não acendida, tá? Porque acesa é o particípio irregular de acender. Tá certo? E nesse caso, o verbo utilizado como verbo auxiliar foi o verbo estar. Então, se eu uso o verbo estar, é particípio irregular que eu vou usar depois. Se eu uso o verbo ter e haver, eu vou usar depois o particípio regular. Eu sei que parece muita coisa, mas com o passar dos exercícios, nós vamos fazer uns exercícios, talvez não hoje, talvez nos próximos, a gente vai fazer uns exercícios que mostram bem a diferença disso para vocês fixarem melhor. Aqui eu coloquei uma tabela
tá certo? Que mostra verbos que têm o particípio regular e o particípio irregular. Por exemplo, o próprio verbo aceitar, existe aceitado e existe aceito. O verbo anexar, existe anexado e anexo, tá? Olha só, o verbo eleger, existe elegido e existe eleito. Eu sei que parece muito estranho, eu sei que elegido até parece feio, mas existe, tá? Ó, o verbo pagar, existe pagado e existe pago. Mas aí eu coloquei uma observação de um verbo que eu vejo muitas pessoas utilizarem de maneira errada, que é o verbo trazer. Gente, trazer, esse trago aí, não existe como particípio. Não existe como particípio, tá? Como particípio ele não existe. Ele existe como outra coisa. Você pode dizer assim, ó, eu trago várias notícias boas. Esse trago existe. Mas falar assim, eu tinha trago, tá? Não existe esse tinha trago. É tinha trazido mesmo, tá? Tudo bem? Ó, agora vamos para as nossas atividades. Peguem, tá, o livro de vocês. Eu estou aqui com o livro de vocês na página 31. Ó, aqui, ó. Página 31, para que a gente possa responder algumas perguntas, tudo bem? Eu vou responder com vocês, mas aí eu vou explicando. Eu espero que todo mundo entenda. Olha só, leia a seguir o trecho de um texto de Fernando Pessoa. Prestem atenção no texto. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Letra A forma nominal do verbo, as palavras, ó, a que forma nominal do verbo, as palavras em destaque correspondem. Quais são as palavras em destaque? Navegar e viver. E aí me digam uma coisa, quando termina em AR, ER e IR, qual é a forma nominal que nós temos? É infinitivo, é gerúndio ou é particípio? Lembrem-se, tá? Lembrem-se, infinitivo vai terminar com AR, ER e IR. Gerúndio vai terminar com NDO. E particípio vai terminar com ado, com ido, ou vai ter outras terminações se for um particípio irregular. Navegar e viver estão terminados em quê? Em AR e em ER. Então, nós temos o quê? Infinitivo. Navegar e viver são formas nominais do infinitivo. Coloca aí no livro de vocês. Quem não tem o livro, ó, copia as respostas, copia as questões, tá certo? Deixa tudo bonitinho, coloca a página do livro para não se perder depois, para poder estudar bem legal, tá bom? Olha só. Originalmente, essas palavras são empregadas como verbo. No entanto, o poeta empregou desempenhando outra função gramatical. Qual? Gente, eu disse para vocês, e tem no livro de vocês, lembrem-se disso, tá? Quando a gente usar o infinitivo, qual é a função? É a função de substantivo, tá? Quando o verbo estiver no infinitivo, ele tem função de substantivo. Quando o verbo estiver no particípio, ele tem função de adjetivo. E quando o verbo estiver no gerúndio, ele vai ter função de advérbio, certo? Infinitivo, função de substantivo. Particípio, função de adjetivo. E gerúndio, função de advérbio, ok? Olha só, eu vou passar aqui, ó, passei tudo no final, aqui, cheguei de novo. Apertei o botão errado. Ó, vamos para nossa próxima questão? Vamos sim, né? Ó, vamos ler esse texto aqui, tá? Esse texto é um texto em poesia. E esse texto é uma quadrinha. O que é uma quadrinha? É um poema de apenas 4 versos, tá? Por isso quadra, 4 versos. Tem um relógio parado, por onde sempre me guio. O relógio é emprestado e tem as horas a fio. Ó, e a fio é o quê? É que não se interrompe. Aí a gente fica pensando, oxe, um relógio parado, mas é um relógio que não para? Como assim?
Na quadrinha, quais formas verbais estão no particípio? Quais são as formas verbais que estão no particípio? Lembrem-se que o particípio é terminado em ado ou em ido, tá? E pode também existir algum particípio irregular. Ó, tem um relógio parado. Parado termina em ado, não é isso? Então é particípio do verbo parar. Então a primeira forma verbal no particípio que a gente tem na letra A é parado, tá? Por onde sempre me guio, o relógio é emprestado. Também termina em ado, então também é particípio do verbo emprestar. Ó, então as duas formas verbais que estão no particípio é parado e emprestado. Aqui substantivos se referem às formas verbais que estão no particípio. Quando eu falo assim, parado, emprestado, a gente tá falando de quem? Quem é que tá parado? Quem é que tá emprestado? Ó, o substantivo relógio, não é isso? Relógio, tá? Tá se referindo a relógio. O relógio que tá parado é o relógio que tá emprestado. Encontre na quadrinha as formas verbais que não são nominais. Como assim que não são nominais? Que não estão em nenhuma forma nominal, estão conjugadas, tá? Identifique a pessoa, o número, o tempo e o modo que elas expressam. Ó, tenho. Tenho é um verbo, né? O verbo o quê? O verbo ter. E tenho, ele tá em que forma? Tá na primeira pessoa do singular, do presente. Eu tenho, não é isso? Então, ó, lá no primeiro verso, tenho é uma forma verbal que está conjugada, não está numa forma nominal, tá conjugado. Tenho, eu tenho, primeira pessoa do singular do presente, do indicativo. Por onde sempre me guio. Ó, esse guio aí é um verbo, não é? Eu guio. Também tá na primeira pessoa do singular do presente e do indicativo, não é isso? O relógio é emprestado. Esse é aí também é um verbo. É o verbo ser, na terceira pessoa do singular. Eu sou, tu és, ele é. Tá? Ó, terceira pessoa do singular do presente e do indicativo. Tá bom? Então, ó, tem aqui, ó. E tem, ó, tem as horas a fio. Quem é que tem? Né? Eu tenho, tu tens, ele tem. Tem é a terceira pessoa do singular do presente e do indicativo. Eu escrevi aqui para vocês a resposta. Então vamos recapitular. Quais são os verbos nesse texto que não estão em formas nominais? Tenho, guio, é e tem. São 4. Tenho e guio estão na primeira pessoa do singular do presente e do indicativo. Estão no eu. Certo? É e tem estão na terceira pessoa do presente e do indicativo, tá? No ele, ok? Anotem aí bem bonitinho. Número 3. Siga o exemplo e escreva as formas nominais de compraste, esquecemos, sorriu e leram, tá? Olha só, a gente tem aqui, ó, uma tabela, né? E na tabela lá, o livro de vocês colocou os verbos conjugados. Compraste, esquecemos, sorriu e leram, tá? Ó, compraste. Compraste é assim, tu compraste, né? Qual é o infinitivo de compraste? O infinitivo de compraste é comprar. E qual é o infinitivo de esquecer? O infinitivo, já disse, né? Esquecer, né? Ó, deixa eu colocar aqui. Então, ó, em compraste, o infinitivo é comprar. Lembrem que infinitivo termina em AR, ER e R. Infinitivo, tá? Ó, compraste, infinitivo, comprar. Esquecemos, infinitivo, esquecer. Sorriu, infinitivo, sorrir. Leram, infinitivo, ler, tá? Eu sei que aí tá com T, foi erro de digitação, mas é ler, tá certo? Eu cortei o T sem querer. Ó, leram, o infinitivo é ler, tá certo? Olha só, e o gerúndio? Ó, o gerúndio de comprar é comprando. O gerúndio de esquecer é esquecendo.
O gerúndio de sorrir é sorrindo. E o gerúndio de ler é lendo. Vejam que o gerúndio sempre termina com NDO, certo? Sempre termina com NDO. E o particípio de comprar? Ó, o particípio de comprar é o quê? Comprado. Vou colocar aqui, ó, já para vocês anotarem, tá? E o particípio de esquecer é esquecido. Porque lembrem-se, particípio termina em ado ou ido, tá? E o particípio de sorrir? Sorrido. E o particípio de ler? Lido. Ó, eu tinha lido aquele livro, certo? Número 4. Escolha uma das formas verbais da atividade anterior e crie 3 frases. Uma para cada forma nominal. Essa resposta é pessoal de vocês. Vocês vão escolher uma forma de infinitivo, uma forma de gerúndio, uma forma de particípio e vão colocar numa frase. Você já ouviu falar de gerundismo? O texto a seguir é um trecho de uma crônica que trata sobre isso. Não se sabe de onde saem as manias, mas sabe-se muito bem como elas são disseminadas pela televisão. Nós vamos estar te enviando, eu vou estar te retornando, ela vai estar te contatando. Que raio de língua é essa? Português não é. Estruturalmente parece inglês, só que processado em internetês e reproduzido em analfabetês puro e simples. E não vamos pôr a culpa nas secretárias ou telefonistas, categorias que, por força do hábito, têm um léxico próprio. Pode-se ouvir gente de todas as classes falando desse jeito. Eu acho que vocês já ouviram. Eu vou estar fazendo isso, eu vou estar falando, eu vou estar escrevendo. Quando a gente pode simplesmente usar um verbo só. Eu escrevi, né? Eu transferi, tá certo? Então, o que o texto diz? O texto diz que essa mania de usar vários gerúndios, ó, enviando, retornando, contatando, essa mania de usar muitos gerúndios é uma mania que é uma herança do inglês. E, de fato, o inglês faz muito isso. O inglês faz muito e a TV ajuda a espalhar esse costume feio que nós temos de usar muitos gerúndios sem necessitar. De acordo com o texto, é possível saber a origem do gerundismo? Olha só, gente, a origem não, tá? Mas o texto dá algumas pistas pra gente. Ele diz, tá, que foi espalhado pela televisão e que provavelmente vem do inglês. Então, a origem certa, o texto não diz, mas ele dá uma possibilidade. Possivelmente veio do inglês e foi disseminado, espalhado pela televisão, tá? Relabore as frases destacadas por aspas no trecho da crônica, eliminando os gerundismos. Olha só, uma das frases destacadas é assim: nós vamos estar te enviando, tá? Vocês podem colocar assim: nós enviaremos, tá? Eu vou estar te retornando, eu retornarei, tá? Ela vai estar te contatando, ela te contará, tá certo? Então, o que vocês vão fazer é, em vez de estar enviando, enviará, certo? Estar retornando, retornará. A gente vai substituir os dois verbos por um verbo no futuro. De acordo com o texto, o gerundismo é restrito a alguma classe social ou categoria específica? Não, tá? Ele está disseminado entre as pessoas. O texto até diz, não é culpa das telefonistas, não é culpa das pessoas, é a TV que está disseminando isso. Gente, essa foi nossa pequena aula sobre formas nominais, tá? Fizemos a atividade até a página 33 e eu gostaria que vocês pegassem a página 34, tá? Até a página 35 e lessem sobre relato, porque nós vamos precisar desse conhecimento sobre verbos para escrevermos os nossos relatos, tá certo? Então, a tarefa de vocês, além de ler nosso livro paradidático, que eu já falei para vocês lerem, As Aventuras de Robin Hood, tá? Também vai ser a correção dessa atividade que nós fizemos e a leitura, tá certo? Atenta das páginas 33, tá?
até, na verdade, até a 39, tá? 33 até a 39. Na 38 e 39 tem uma pequena revisão daquilo que a gente já estudou e vocês vão saber responder isso. Até a nossa próxima aula e tchau!